Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos os Salmos 136, 137 e 138. O Salmo 136 tem como título As Manifestações da Misericórdia de Deus. Este salmo é chamado do Grande Halel, isto é, o grande louvor ou a grande aclamação. Nele, todo o povo é convidado a louvar o Senhor. Veja aí nos versículos 1 a 3. Nesse salmo, há um refrão ou um estribilho que é repetido em todos os seus versos, pelo coral ou pela congregação. Enquanto o solista ia dizendo as bênçãos do Senhor, o refrão era repetido de momento em momento. Naqueles dias, quando das celebrações coletivas, o povo participava do cântico dos salmos. Nós vemos em vários textos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, exatamente o povo participando dos cultos públicos. Por exemplo, em Esdras 3:11, Neemias 5:13, Salmo 106, nos mostram que o povo também participava dos louvores. Então, no refrão do Salmo, temos o seu tema. E o tema do Salmo é muito interessante. É o seguinte, é uma frase. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. São 26 versículos, 26 repetições. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra traduzida por misericórdia, que vem do hebraico hesed, ela é muito rica em significado e inclui as ideias de bondade, lealdade e o amor divino. E entre essas repetições, o Salmo apresenta uma linha contínua de louvor, começando com a existência e a supremacia de Deus, passando pela criação e terminando com o resumo da história das suas grandes e poderosas obras para com Israel, desde o Êxodo até o período dos juízes. Hoje em dia, quando nós lemos esse salmo, alguns até podem achar que essas repetições são enfadonhas. Mas não são, não. Nós temos que entender. Temos que lembrar que muitos salmos foram compostos para o culto público. E quando então milhares de pessoas se reuniam em Jerusalém, vindo das mais diversas distâncias, era dessa maneira que eles podiam participar. Cantando e proclamando o quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o próprio refrão se tornava uma síntese do salmo. E esse salmo, então, deveria ser memorizado pelo povo. Hoje, esse refrão é o desafio do salmo para cada um de nós. Por isso, nós podemos entender o desafio através da seguinte frase. Somente a Deus devemos render graças. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu repito, somente a Deus devemos render graças, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós vamos encontrar aqui 5 manifestações da misericórdia divina. A misericórdia divina, em primeiro lugar, se manifesta na sua obra criadora. Veja os versículos 1 a 9. Deus é bom, versículo 1. Deus é o Deus dos deuses, versículo 2. Porque Ele é Senhor dos senhores, versículo 3. O salmista, nos versículos 4 a 9, passa a discorrer como a misericórdia do Senhor se manifesta na criação. Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, merece a gratidão do homem pela sua própria criação. Deus não precisava nos criar, querido amigo. Mas porque Ele é um Deus de amor, e o amor é dar, porque Ele é um Deus bondoso, e bondade é ser generoso para com o outro, Ele nos criou. E por isso, então, deve ser louvado e engrandecido. Em segundo lugar, a misericórdia do Senhor se manifesta na libertação do seu povo. Versículos 10 a 15. Deus demonstrou suas grandes obras na história de Israel, na libertação das mãos dos egípcios, na travessia do Mar Vermelho, na derrota do exército do Egito no Mar Vermelho. Assim como Deus libertou o seu povo, assim também Ele pode te libertar, nos libertar, quando aquilo de quase insolúvel, quase impossível para nós, nos aprisiona, Deus pode nos libertar. Nos versículos 16 a 20, nós encontramos uma terceira maneira da misericórdia de Deus se manifestar. Aqui, querido amigo, é com certeza um momento em que você deve se apropriar dessa bênção. Sabe por quê?
porque a misericórdia divina se manifesta nas lutas de Deus pelo seu povo. Quantas e quantas lutas temos que enfrentar na nossa peregrinação cristã? Muitas vezes nos sentimos desanimados, mas quando vemos que o Senhor foi misericordioso com Israel e com seus servos durante toda a história bíblica, sentimos-nos mais encorajados, animados, porque Ele foi misericordioso com Israel na passagem pelo deserto, alimentou-os, matou a sede deles. Ele foi o comandante de Israel nas vitórias, por exemplo, contra o rei de Seom, contra Og. Com certeza, esse Deus é o mesmo Deus e será o nosso general em nossas batalhas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Em quarto lugar, então, vemos que a misericórdia divina, nos versículos 21 e 24, 21 até 24, nós vemos que a misericórdia divina se manifesta no cumprimento das suas promessas. Promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que os seus descendentes habitariam a terra, foram cumpridas integralmente. O que é que Deus tem prometido para nós? Ele tem prometido que Ele pode trocar o nosso fardo, que é pesado, pelo seu jugo, que é suave. Você crê nisso? Creia, porque Deus cumpre as suas promessas. Em quinto lugar, finalmente, no versículo 25, vemos que a misericórdia do Senhor se manifesta no sustento do seu povo. Na caminhada pelo deserto, na doação de água, na doação do maná, nas codornizes, no sapato, na sandália que não se gastou, nas roupas que não envelheceram. Querido amigo, Deus não desamparou o seu povo, pelo contrário, o sustentou. Nós temos um salmo que mostra exatamente isso, que nem de doença eles sofreram. Deus foi mudando uma geração. Ele deixou aquela geração incrédula morrer no deserto, mas Ele foi criando uma nova geração saudável, porque Deus sustenta o seu povo. Querido amigo, será que você tem recebido esse sustento do Senhor? No verso 26, o salmista novamente repete que Deus merece todo louvor. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Será que você tem experimentado essa misericórdia do Senhor? Você deseja aplicar esse salmo à sua vida? Então reserve alguns momentos para depois do programa e faça 2 exercícios. Primeiro, relembre como Deus tem sido misericordioso, como Ele tem se manifestado em sua vida. E segundo, reserve desse tempo alguns minutos também e diga fundo, lá no fundo do seu coração, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Por quê? Porque a tua misericórdia dura para sempre. Muito bem, agora podemos estudar o Salmo 137. Esse salmo é muito específico para o povo de Israel, mas certamente ele tem princípios para nós. E o salmo é um salmo de louvor a Deus, mas de confissão, de abrir o coração diante de Deus. O título que eu tenho considerado para ele é Saudades da Pátria. Saudades da Pátria. Eu creio que podemos até fazer uma comparação, assim como temos saudades da Pátria Celeste, embora não tenhamos claro na nossa mente os tempos que nós estávamos lá, certamente queremos chegar na Pátria Celeste. Assim como nós temos essa saudade de uma presença maior de Deus na nossa vida e teremos isso quando formos para o céu, o salmista descreve como é que o povo, ainda lá no cativeiro da Babilônia, tinha saudades de Jerusalém. Os judeus no cativeiro lembravam do templo de Jerusalém e não sentiam nenhuma vontade de cantar louvores em terra estranha. Tínhamos que lembrar dos textos que nós já estudamos lá em Crônicas, em 2 Reis, em Neemias, Esther, em Esdras, todo esse contexto. E o povo está agora, então, na Babilônia. E os babilônios pedem para eles cantarem. Eles queriam se divertir à custa dos judeus. E certamente eles não estavam, os judeus, nem nada dispostos a serem motivos de sorrisos e alegria para os babilônios. Então, esse é um salmo
um tanto melancólico até. Um salmo em que se vê a alma triste de um povo derrotado. E um povo que entendeu, inclusive, que devia ser castigado. Um povo frustrado por estar longe da sua pátria. O profeta Abacuque já tinha reclamado diante de Deus dessa situação. E agora, mesmo diante dos pedidos dos opressores para que eles cantassem, para que eles compartilhassem um pouco da história do seu país, eles não tinham nenhuma vontade, não tinham ânimo para entoar louvores a Deus. Ah, não, só se fosse em Jerusalém. As palavras finais desse salmo são imprecatórias, e você sabe o que quer dizer isso. São as maldições que o salmista deseja verem cumpridas contra a Babilônia, porque foram usados por Deus, mas foram terríveis contra Judá. Você deve se lembrar que no Antigo Testamento nós tínhamos a ideia de olho por olho, dente por dente. Então, assim era o princípio da retribuição, da reciprocidade, da recompensa. O salmista estava pedindo para os babilônios que Deus os fizesse sofrer, assim como eles, babilônios, tinham feito sofrer a Judá. E, em resumo, então, o Salmo nos dá a seguinte frase que sintetiza todo o seu conteúdo. Na mais profunda angústia, ao invés de cantarmos, podemos expressar os nossos mais absurdos sentimentos diante de Deus, porque Ele conhece o nosso interior. Eu repito, essa é a liberdade que Deus nos concede. Na mais profunda angústia, ao invés de cantarmos, tem hora, querido amigo, que você não está disposto a cantar. Nessas horas, na mais profunda angústia, ao invés de cantarmos, nós podemos expressar os nossos mais absurdos sentimentos diante de Deus, porque Ele conhece bem o nosso interior. E nós temos 5 sentimentos que podemos colocar diante de Deus. Primeiramente, expressamos o nosso sentimento, nos versículos 1 a 3, de uma tristeza desoladora. É assim que o povo estava se sentindo lá na Babilônia. Os babilônios desumanos, à beira dos rios Tigre e Eufrates, exigiam diversões exóticas como canções alegres dos judeus. Mas os judeus não tinham nenhuma alegria. Estavam desolados, estavam tristes e não cantaram. Expressamos então o nosso sentimento, em segundo lugar, nos versículos 4 a 5, de um arrependimento sincero. Essas expressões poderiam ser consideradas como uma automaldição se Jerusalém, a cidade santa, fosse esquecida. Em certo sentido, eles estavam demonstrando um arrependimento sério. Eles estavam diante de uma situação vexatória, humilhante, dolorida, mas eles reconheciam que tudo isso tinha sido culpa deles mesmos. Era um arrependimento tardio, pois Deus os avisara do risco que corriam pelos profetas. Mas porque eles não tinham escutado, não obedeceram a Deus, foram castigados e agora sofriam um exílio. Por isso, então, reconheceram e se arrependeram. Então, expressamos o nosso sentimento, agora, depois de arrependidos, de um compromisso preferencial. Veja o versículo 6. Para eles, seria uma grande traição se esquecerem de Jerusalém. Eles já tinham se esquecido de Jerusalém antigamente, dos mandamentos do Senhor. Por isso, agora, eles estavam assumindo um compromisso de que, mesmo no exílio, a sua alegria só seria motivada pela lembrança da cidade santa, querida Jerusalém, e pelo templo de Deus. Em quarto lugar, expressamos o nosso sentimento de que haja retaliação. É o que eu falei no início. Na verdade, é isso. Certamente quem orou dessa maneira foram os judeus piedosos, que amavam a cidade, que amavam o templo, que amavam o Senhor. Mas que, infelizmente, eles também tinham sido levados cativos, porque com todos que tinham desobedecido a Deus, os babilônios não fizeram diferença. Todo mundo vai para a Babilônia em cativeiro. Então, essa oração imprecatória expressava o sentimento de revolta, de inconformidade com aquela situação, mas expressava também um sentimento de retaliação contra os maltratos sofridos pelos judeus, impostos pelos babilônios. Agora, veja bem a frase, lembra-te, Senhor, demonstra que eles confiavam em Deus.
porque Deus sabe julgar com justiça todos os homens. A nós não pertence a vingança, mas podemos expressar o nosso sentimento ao Senhor. Por isso, em quinto e último lugar, o Salmo termina com os versículos 8 e 9, expressamos o nosso sentimento de vingança retributiva, ou retributiva, conforme alguns querem. Eles pediram vingança contra os povos envolvidos na sua queda. Veja bem, nós temos ali os povos de Edom e o povo da Babilônia. Foi uma nação usada por Deus para castigar Judá, mas ela foi excessivamente cruel em cumprir essa tarefa. E a oração do salmista foi atendida. Deus castigou a Babilônia. E você sabe, nós vamos estudar ainda os profetas, você sabe que logo depois do domínio da Babilônia, ela lutou com a Pérsia e foi derrotada. Querido amigo, concluímos o estudo desse salmo lembrando que os nossos sentimentos podem e devem ser expressos diante do Senhor. Mas lembramos também que nessa época do Novo Testamento, nós que pertencemos à nova aliança, a maneira de nos relacionarmos com aqueles que nos fazem mal, que nos fazem oposição, que nos perseguem, é amarmos. Aí está um grande desafio. A maneira de nós nos relacionarmos com aqueles que se colocam contra nós é amar a eles, é orarmos por eles, conforme Jesus nos ensinou em Mateus 5,44. Esse salmo pode ser aplicado por cada um de nós à medida que entregamos todos os nossos sentimentos ao Senhor. Não tente se vingar. Coloque tudo nas mãos de Deus. Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo 138, que é o salmo final deste programa. Agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus é o título do salmo. Esse é mais um salmo de Davi. É um hino de gratidão a Deus por sua ajuda contra os inimigos que sempre o ameaçaram. Esse é um salmo de louvor, porque Deus atendeu a oração do seu servo. É um salmo de gratidão e de plena confiança em Deus, porque Davi confessa exatamente a sua crença e a sua fé em Deus diante dos poderosos ou das autoridades. Ele expressou o seu agradecimento a Deus porque ele tinha sido ouvido no dia da angústia. Por isso o desafio do salmo para nós é o seguinte: o sentimento de gratidão a Deus, por sua constante ajuda e auxílio, deve padronizar a vida do verdadeiro adorador. Eu repito, é a síntese do Salmo 138. O sentimento de gratidão a Deus, por sua constante ajuda e auxílio, deve padronizar a vida do verdadeiro adorador. E aqui nós temos 5 expressões de agradecimento, de gratidão ao Senhor. A primeira expressão, agradecemos a Deus, é porque Ele é misericordioso e verdadeiro. Versículos 1 e 2. Deus é magnificado, é glorificado, é engrandecido, quando manifesta esses atributos que lhe são peculiares. Versículo 3. Segundo ponto. Agradecemos a Deus porque Ele nos atende quando clamamos. Davi também agradeceu a Deus porque o Senhor ouvia a sua oração. Sim, querido amigo, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a nossa oração. Ao nos atender conforme a sua vontade, mais uma vez, Ele manifesta a sua misericórdia. Em terceiro lugar, agradecemos a Deus porque, sendo Ele um Deus excelso, maravilhoso, Ele atenta para o necessitado. Veja os versículos 4, 5 e 6. Os reis devem louvar a Deus. Deveriam seguir o exemplo de Davi. Eles que são poderosos deveriam ter a mesma atitude para com Deus. Para aquele que é orgulhoso, soberbo e arrogante, Deus não atenta. Pelo contrário, Ele os desconhece. Mas Ele, mesmo sendo um grande Deus, excelso, ao mesmo tempo, Ele cuida dos humildes e está sensível ao necessitado. Você se sente necessitado agora? Qual é a tua dificuldade? Clame a Deus, que Ele te ouve. Agradecemos a Deus também, em quarto lugar, porque Ele restaura a nossa vida, dando-nos a sua salvação.
Veja o versículo 7. Essa é uma bênção especial que só pode vir do nosso Deus. Ele é o Criador da vida. Somente Ele é capaz de refazer a nossa vida. E finalmente agradecemos a Deus porque Ele sustenta as obras das suas mãos. Veja o versículo 8. Davi confiava no Senhor, independente das circunstâncias. Naquilo que ele podia entender, conforme as suas próprias experiências, ele podia confirmar e confiar de que Deus levaria os seus planos a bom termo. Os planos e os propósitos de Deus nunca falham, querido amigo. Mas o que precisamos é conhecer os seus planos para nós e nos encaixarmos neles para experimentarmos êxito e sucesso em nossos caminhos. Esse salmo nos leva a concluir que diante das maravilhosas obras do Senhor, não podemos fazer outra coisa senão louvá-lo, celebrá-lo, glorificá-lo. Querido amigo, você crê que Deus está fazendo uma obra grande na sua vida? Tem experimentado isso? Então, louve a Deus, agradeça a Deus, porque com Deus, os nossos planos, os seus planos, serão bem-sucedidos. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.